Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Face. Boa noite, pessoal do Insta. Estamos ao vivo nas duas redes. Eu tô na dúvida agora aqui se o Insta entrou. Eu acho que tá online. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vão chegando. Muita gente não sabe, mas como que a nossa forma de pensar ela pode influenciar de maneira positiva ou de maneira negativa os nossos resultados. Então, isso muda muito o seu resultado. Se você quer ter melhores resultados financeiramente, talvez você precise mudar a sua forma de pensar, mudar o seu tal do mindset. Isso que faz toda a diferença no jogo, tá? Gente, para a live de hoje, Oi, Ângela! Boa noite, gente! Para a live de hoje, eu separei alguns tópicos de assuntos bem pontuais em relação à forma de pensar. São tópicos que eu acho que são fundamentais, que a gente precisa rever algumas coisas da forma como a gente foi programado e por isso que a gente tem certas atitudes e que a partir do momento que a gente consegue mudar essas atitudes, os nossos resultados vão mudar, tá? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é um fato. Quando você muda a sua forma de pensar, o seu resultado automaticamente muda. Para começar, eu queria já fazer uma reflexão com vocês. Por que vocês acham que existem pessoas que se encontram, que partem da mesma base? Ou seja, pessoas que possuem a mesma criação, pessoas que possuem, vamos supor, o mesmo salário. E por quê? Uma certa pessoa consegue crescer na vida, consegue prosperar financeiramente, tá? Em relação a dinheiro, e essa outra pessoa não consegue. E, gente, quando eu tô comparando essas duas pessoas, eu comparo pessoas de bases iguais, tá? Porque eu sei que existem oportunidades diferentes para as pessoas. Isso é uma coisa que não tem como contestar, tá? Algumas pessoas nascem com mais oportunidades, outras nascem com menos. E isso é um fato que não tem o controle, que vocês não têm controle. Mas o que a gente vai fazer perante a nossa realidade, isso sim a gente tem controle. Então, comparando duas pessoas, vamos comparar irmãos, né? Que tem a mesma criação, a mesma base financeira, né? Porque normalmente é o mesmo pai, mesma mãe. E por que às vezes um irmão consegue prosperar financeiramente e o outro irmão não consegue? Sabe, gente? Isso tudo tem a ver com a sua forma de pensar. Porque a forma como você pensa, ela diz muito sobre como você vê a realidade do mundo. Porque a sua perspectiva, a forma como você age diante de alguma situação, de alguma adversidade, é porque você pensa de uma certa maneira ou não, tá? E isso tudo está relacionado com o seu mecanismo, com o seu mindset. Por isso que tantas pessoas falam sobre esse mindset, tantas pessoas ficam batendo nessa tecla que é importante você mudar a sua mentalidade. Porque é impressionante, gente. Quando a sua mentalidade muda, os seus resultados mudam. E não tem aquela história do copo de água? Aquele copo de água que algumas pessoas veem o mesmo copo, o copo é igual para todo mundo, tá? Algumas pessoas veem o copo metade cheio e outras pessoas veem esse mesmo copo metade vazio. E o que difere? É porque aquela pessoa é mais otimista perante aquela situação e uma outra pessoa é mais pessimista. E o que leva uma pessoa a ser mais otimista ou mais pessimista? Essa que é a grande diferença. É tudo isso que a gente precisa entender para poder mudar essa chave. E olha só, quando eu falo de dinheiro, que aqui nesse perfil eu falo bastante sobre como vocês conseguirem ter mais dinheiro, como conseguirem colocar o dinheiro para trabalhar a favor de vocês. E tudo isso é importante, saber organizar as suas finanças, saber controlar o seu orçamento, saber planejar como você vai gastar, colocar prioridade na sua vida financeira. Tudo isso é importante. Só que isso é o meio. Antes disso tudo, é preciso que a sua mentalidade esteja alinhada com as suas atitudes. Porque se a sua mentalidade não estiver alinhada, os seus resultados, eles não virão. Quer dizer, os resultados, eles vão vir, mas eles não vão vir de acordo com como você precisa.
Por quê? Para os resultados serem positivos, é preciso que as suas atitudes, o seu orçamento esteja planejado. E para o seu orçamento estar planejado, lá no começo, a sua mentalidade, ela precisa ser mudada. Ela precisa ser diferente. Por isso que tem mentalidade de gente rica e mentalidade de gente pobre. E nada tem a ver com a classe social da pessoa. Porque várias pessoas têm uma cabeça de mentalidade rica e ela ainda não tem o dinheiro no seu bolso. Mas antes dela chegar a ter o dinheiro, ela tem a mentalidade. Então, gente, eu até montei um fluxo para conseguir botar isso para vocês. Pra vocês terem a noção de onde começa a parte financeira, tá? Eu desenhei aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Aqui. Gente, olha só. Eu montei esse fluxo para vocês conseguirem entender. Lá no começo tem a mentalidade, porque tudo surge a partir da mentalidade. Depois vem a sua atitude, que está ali no meio. Depois da sua atitude tem o resultado. Então, não adianta você querer ter um resultado de gente rica, você querer ter um dinheiro acumulado, você querer começar a receber rentabilidade, juros, se as suas atitudes estão erradas e se a sua mentalidade estiver errada. E para consertar as suas atitudes, que está ali no meio, tá vendo? É preciso que a mentalidade, que é a base, que é a primeira coisa, seja alterada. Então, para o fluxo funcionar, para o resultado ser positivo, para você começar a ter uma vida financeira estável, para você começar a acumular dinheiro, a entender como funciona o jogo das pessoas que realmente têm um patrimônio acumulado, das pessoas que recebem dinheiro do banco, da corretora, de investimentos, e não daquelas pessoas que pagam juros para o banco. Para você ter esse resultado, a sua cabeça precisa mudar. A sua mentalidade, ela precisa estar atrelada às suas atitudes, tá? Então, esse que é o jogo. Deixa eu voltar aqui, então, para mim. Peraí. Acho que foi. Mas vamos lá, então. E aí, gente, olha só para narrar essa história de mentalidade, só para narrar para vocês essa história de como você mudar a sua forma de pensar é importante, tem uma fábula que conta a seguinte história. Eu não sei se realmente essa fábula é verdade ou não, tá? Mas ela serve muito para você parar e refletir. Oi, Edivaldo, boa noite. Então, o que você tem que fazer? Aliás, deixa eu contar a fábula aqui. A fábula é o seguinte: teve uma empresa que vendia sapatos. Essa empresa, ela vendia sapatos para vários países. E ela queria entrar... Ai, peraí, deixa eu ativar aqui os comentários. Voltou. Essa empresa, ela queria entrar se eu não me engano, na Índia. Ela não vendia sapatos na Índia ainda. E aí, ela mandou 2 vendedores para a Índia. O primeiro vendedor, ele chegou lá na Índia, ele fez uma pesquisa, né, uma análise de campo, e ele percebeu que lá na Índia ninguém usava sapato. E aí ele voltou para a empresa e fez um relatório sobre o assunto. A empresa mandou um segundo vendedor lá para a Índia para fazer a mesma análise. Esse segundo vendedor foi lá, fez análise, fez uma pesquisa de mercado, também verificou que ninguém usava sapato lá na Índia. E aí ele fez um trabalho, né? Um relatório, apresentou o resultado. Na hora que o dono da empresa verificou os 2 resultados, ele percebeu o seguinte, gente. O primeiro vendedor falou que lá não tinha possibilidade de vender, que era melhor a empresa procurar um outro país. Por quê? Porque lá ninguém usava sapato. Já o segundo vendedor falou a seguinte mensagem para o presidente da empresa: nossa, nós temos uma grande oportunidade de vender sapato lá, porque lá ninguém usa sapato. Nós vamos vender muito. Então, essa fábula, gente, quando eu escutei, eu comecei a refletir tanto sobre isso, e toda vez que eu me deparo com alguma situação que eu acho difícil, que acho que é um desafio, eu paro para pensar: será que eu tô sendo aquele vendedor que eu estou colocando um empecilho, que eu não estou conseguindo visualizar uma oportunidade? Ou eu quero ser aquele vendedor que consegue ver uma oportunidade diante de um desafio? Então é importante que a sua mentalidade esteja sempre atenta, sempre atrelada ao resultado que você queira, tá? Então tem que ficar vigiando a forma como você pensa. Porque senão,
Sempre que surgir uma adversidade, você vai querer desistir, vai querer achar que é difícil, que aquilo não é para você. E se realmente você continuar pensando isso, você tá certo, você não vai conseguir nada. É preciso que a sua mentalidade seja forte, que você acredite que é possível juntar dinheiro, que você acredite que é possível você acumular um patrimônio, independente da sua renda hoje. Porque é muito mais uma questão da sua mentalidade, da sua forma de pensar, que vão levar a esse resultado, tá bom? E aí, gente, seguinte coisa, que uma vez eu conversando com uma pessoa, eu escutei a seguinte frase: eu não sou responsável pelos meus resultados. Eu não tive oportunidade na vida. E, gente, quando eu escuto essa frase, eu fico até um pouco triste, porque é nítido que a pessoa que tem esse tipo de mentalidade é uma pessoa que ela tá focada só na parte ruim. Ela não consegue enxergar a parte boa, a oportunidade. Eu sei que a vida de todo mundo é difícil, a vida de todo mundo é sacrificante e às vezes aquele dinheiro é contado. A gente precisa ali, ó, ficar esticando de um lado, cobrindo de um lado para poder cobrir o outro. Aliás, descobrindo de um lado para poder cobrir o outro. Eu sei como é isso, porque eu também já ganhei um salário mínimo, tá? Só que a partir do momento que a gente tem uma organização, que a gente aprende a administrar, são as atitudes, as coisas mudam. E para você acreditar que a administração é o resultado para a sua vida, você precisa fazer o quê? Você precisa, mudar a sua mentalidade, tá? E olha o seguinte, realmente, você não pode mudar a sua situação. Se você não teve oportunidade, se você não nasceu de uma família rica, assim como eu não nasci de uma família rica, gente, o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso escolher ter as atitudes certas ou não. Então, as atitudes que você toma hoje na sua vida são sim responsáveis pelos seus resultados, independente se você nasceu de uma família rica ou não. Porque você tem escolha se você vai gastar o seu dinheiro com compras que você não precisa. Você tem escolha quando você resolve dormir até mais tarde ou acordar cedo para poder estudar. Você tem escolha quando você resolve praticar uma atividade física ou não. Você tem escolha quando você decide estudar sobre a sua educação financeira, conhecer sobre investimentos e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, sim, isso é sua responsabilidade. E você pode mudar o seu resultado quando você escolhe esse caminho. Quando você muda aqui na sua cabeça que você é responsável por mudar o seu destino, independente de onde você esteja hoje. Porque se você está hoje numa situação ruim, é porque você ainda não tomou as atitudes que você precisa, tá? Se você começar a agir, a mudar as suas atitudes, automaticamente o vento vai soprar ao seu favor. Porque foi assim comigo. Quando eu comecei a ganhar pouco e eu precisava pagar minha faculdade e o dinheiro não dava, porque eu mal conseguia dar conta de pagar a faculdade, pagar meu cartão, pagar as minhas contas, e eu percebi que eu precisava mudar, que eu precisava ter novas atitudes, tá bom? E quando isso virou na minha cabeça, o resultado começou a aparecer. E por isso que eu acho que tá tudo aqui, olha, na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar as perspectivas, tá bom? Você é não o que a vida fez de você. Você é o que você faz diante do que a vida fez de você. Qual foi a atitude, qual foi a escolha que você tomou perante da sua realidade atual, tá bom? E aí, gente, eu quando resolvi passar para concurso, eu tive que parar minha vida para poder estudar. Então, eu consegui sim uma aprovação em concurso, mas para eu conseguir essa aprovação, eu precisei ter escolhas, eu precisei abrir mão de certas coisas, porque na vida é tudo uma questão de equilíbrio. Eu parei para pensar e vi que pessoas que têm aquela aprovação, pessoas que têm aquele resultado, eram pessoas que não estavam passeando, que não estavam em bares, em festas. Eram pessoas que estavam naquele momento estudando, focadas em um objetivo. E aí, quando as suas atitudes estão alinhadas com o que você quer, o resultado ele vem para você. Então, naquele momento, eu precisei abrir mão de certas coisas. Naquele momento, eu precisei ter um pouco de mais disciplina para estudar, para me dedicar. Então, a minha cabeça estava voltada para o meu objetivo, que era passar no concurso. Então, quando você passa no concurso,
tudo aquilo que você fez compensou. E com dinheiro é a mesma coisa, gente. Quando você começa a organizar as suas finanças financeiras, quando você começa a colocar tudo em planilha, quando você começa a enxergar para onde o seu dinheiro está indo, e aí você começa a ter uma atitude, um plano de ação. Na semana passada eu falei isso para vocês, que a sua planilha tem que estar focada no que você quer. Se você tem um planejamento, se você tem vontade de ter um carro, ter uma casa, ter a sua independência financeira, assim como eu estou correndo atrás da minha, você precisa anotar tudo que você ganha hoje, tudo que você gasta, e as coisas precisam estar alinhadas. Tem que ter ali, ó, uma planilha, um caderninho, um bloco de papel, qualquer coisa. É só uma maneira de você enxergar para onde seu dinheiro está indo, tá? Deixa eu ver aqui o próximo ponto. Ah, e com a reserva de emergência é a mesma coisa, tá? Vocês lembram que na semana passada eu fiz uma live, fiquei aqui 40 minutos falando só sobre a importância de ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência, as pessoas que têm hoje um dinheiro guardado, que têm hoje uma segurança nessa época de crise, de ter menos preocupação com o dinheiro, são pessoas que lá no passado tiveram a mentalidade de se preocupar com o futuro. Tá vendo a diferença da mentalidade? Uma pessoa que lá atrás pensou, nossa, eu não sei o futuro, eu sei que imprevistos podem acontecer e sobre isso eu não tenho controle. Então, eu vou me calçar agora no presente, eu vou juntar um dinheiro, vou fazer uma reserva financeira, caso ocorra alguma coisa, eu tenho aquele dinheiro que vai me resguardar. Mas se não acontecer nada, melhor ainda, eu tenho aquele dinheiro que vai trabalhar para mim e vou poder aproveitar com outras coisas, tá? Então, quem não fez a reserva foi aquela pessoa que no passado tinha a mentalidade totalmente desfocada no seu objetivo. Mas a mentalidade, ela pode mudar. E tem uma frase que eu gosto muito. Existem 2 melhores momentos para você fazer alguma coisa, para você iniciar. O primeiro e melhor momento foi ontem. Se você não fez, você já perdeu. E o segundo melhor momento é hoje. Então, hoje você pode mudar a sua forma de pensar, mudar as suas atitudes, para que no futuro os seus resultados comecem a ser diferentes. Tá bom, gente? E olha só, muita gente fica... quando eu converso sobre mentalidade com as pessoas, quando eu converso sobre esse assunto, que eu acho tão importante, e até no meu curso, eu gravei um módulo só falando de mentalidade. E tem uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Da onde que veio essa mentalidade? Mas tipo assim, Bianca, como que eu comecei a pensar dessa maneira? E olha, é o seguinte. Eu, você e todo mundo, a gente tem um modelo que a gente segue. Que modelo é esse? A gente segue o modelo dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam. Então, se essas pessoas... são pessoas que têm dívidas, se essas pessoas não sabem lidar com o dinheiro, gastam tudo o que ganham, são pessoas que não têm nenhum controle financeiro, a chance de você copiar esse modelo à risca é muito grande. Porque são anos e anos você aprendendo com seus pais uma forma que eles adotam com o dinheiro. E isso não é só com dinheiro, como qualquer coisa na vida, a forma de pensar, a forma de comer, a forma como você se veste, tem muita característica dos seus familiares. E você ficou anos e anos sendo influenciado a pensar dessa maneira. Muita gente tem a cabeça de achar que não tem condições de juntar dinheiro porque ganha pouco. E essa crença, gente, sim, isso é uma crença. Você foi ensinado a pensar dessa maneira. Essa crença foi porque os seus pais aprenderam dessa maneira. Seus avós pensaram assim. E foi passando de geração a geração. Só que cabe a você, agora que é adulto, e que você não quer mais os mesmos resultados que seus pais tinham, de querer mudar. Não, eu quero ter agora um resultado diferente. Então, eu não posso mais acreditar em crenças que não tem nenhuma comprovação. Em crença que uma coisa que... são ideias que foram passadas de gerações. Assim como a pessoa que ganha pouco não tem condições de juntar dinheiro. Gente, isso é uma crença, tá? Mesmo que você ganhe um salário mínimo, você tem condições, sim, de acumular patrimônio se você souber administrar os seus recursos. Então, voltando a falar das crenças, tudo que você pensa, tudo que você faz,
Tudo que você acha que é possível ou que não é possível é porque você foi ensinado dessa maneira. Uma vez eu escutei uma frase que falava que as pessoas elas seguem um piloto automático da pobreza. E sim, porque você repete tudo que seus pais te ensinaram. E eles foram, né, seus mentores. Então são anos e anos eles repetindo para você a mesma coisa. Então você começa a repetir os hábitos, a repetir os modelos de pensar, a repetir as atitudes. Só para vocês terem uma ideia, gente, a profissão que seus pais têm influencia muito na sua profissão. E quando eu estudei sobre esse assunto, eu até fiquei meio assim, falei, nossa, eu fiquei assustada, porque eu parei para pensar e eu percebi que de forma inconsciente, eu não escolhi isso, eu acabei seguindo a profissão da minha mãe, e depois de um certo tempo, eu saí de onde eu trabalhava e passei para concurso, que era a profissão do meu pai. Então, tá vendo como ali, olha, sem eu raciocinar, aquilo foi por impulso. Eu segui automaticamente a profissão da minha mãe e do meu pai. E a maneira como eles lidam com o dinheiro, eu também aprendi. Só que depois que eu fiquei adulta, eu comecei a perceber que aquela maneira de lidar com o dinheiro não era a maneira que eu queria pra mim. Porque eu não queria aqueles resultados. Eu queria outros resultados. E aí, para os resultados serem diferentes do que a minha família tinha, eu precisava ter atitudes diferentes. Então tá, Bianca. Então tá, você já me falou aí sobre mudar as minhas crenças. Eu não posso ter crença, eu não posso pensar do mesmo modelo que os meus pais pensavam. Mas então, me fala, como que eu vou pensar agora de uma maneira diferente? Como que eu vou mudar a minha crença? Ah, gente, me lembrei de uma coisa agora. Em relação à crença. Para vocês terem uma ideia de como essa ideia de crença é tão forte, como essa ideia de crença mexe tanto com a nossa vida. Eu tava conversando com uma amiga minha que ela é pediatra e ela tava me contando o seguinte, que ela fala para as mães levam as crianças no consultório e as crianças estão resfriadas, com uma dorzinha. E aí as mães falam, ah, doutora, então toma remédio, né? E não pode tomar gelado. E aí ela falou, olha, não existe nada comprovado cientificamente que tomar gelado, tomar sorvete, ou qualquer bebida gelada vai piorar a gripe ou a dor de garganta. Só que de tanto repetirem isso, de tanto passarem de gerações para gerações, até eu acreditava nessa crença, gente. Mesmo não tendo nada comprovado. E por que você acredita? Porque você fica ali, ó, escutando isso diversas vezes. E aquilo vai alimentando o seu inconsciente. Então você começa a acreditar e você não questiona mais aquilo. Você aceita aquilo como verdade absoluta e as suas atitudes começam a ser relacionadas a isso. Então você não toma mais sorvete quando a garganta tá inflamada. E quando você tiver filhos, você vai passar isso para os seus filhos. Olha, filho, não pode tomar sorvete. A garganta está inflamada. Sendo que isso é uma crendice. Não tem comprovação. E quando se trata de dinheiro, quando se trata de como juntar dinheiro, mesmo ganhando pouco, também é uma crença. Assim como as pessoas acham também que para ficar rico tem que ser desonesto. Que no Brasil, rico não fica se não for honesto. Gente, isso é mentira. Se você souber, e eu estou aqui para ajudar vocês, todo o conhecimento que eu tenho de acumular dinheiro, de colocar o dinheiro para rentabilizar, de você mudar a sua cabeça, que é a parte lá de cima, tudo isso eu posso passar para vocês, compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que se vocês seguirem à risca, o resultado começa a aparecer, tá bom? É preciso só que acredite. Então, o primeiro ponto é acreditar que é possível. E aí, gente, voltando aqui, como que vocês mudam essa crença, essa forma de pensar? Para mudar essa forma de pensar, você precisa, ó, apagar aqui da sua cabeça essa mentalidade antiga. Essa mentalidade que vocês tinham antigamente de achar que para juntar dinheiro tem que ganhar muito, que pobre não tem vez, que rico é desonesto e que para ganhar dinheiro só na loteria, nada disso. Tem que tirar isso da cabeça. E aí, você precisa substituir por crenças novas. Crenças de pessoas que chegaram lá. E como que você faz isso? Quando você vê filmes,
quando você acompanha histórias, biografias, livros, quando você aumenta o seu conhecimento, o seu mapa mental, você começa a modelar pessoas de sucesso. Foi assim que eu mudei as minhas crenças. Eu comecei a me cercar de conteúdo, a me cercar de biografias de pessoas que já chegaram lá. Pessoas que têm o patrimônio que eu quero chegar um dia. E aí eu vi o que essas pessoas fazem, como essas pessoas pensam. Então, se essas pessoas têm uma mentalidade de pensar que o dinheiro pode sim contribuir para a sua evolução, que o dinheiro pode sim ser acumulado e ser multiplicado, eu vou acreditar nisso. Porque pessoas já chegaram lá e já provaram que é verdade. Então, substitua crenças antigas. Substitua crenças de que você não pode acumular patrimônio, que você não tem como juntar dinheiro de forma honesta. Porque isso é uma crendice boba. Isso não tem nenhuma comprovação. Se você quiser, se você acreditar que é possível, sim, é possível. E eu falo isso porque eu acredito, gente, tá? Tudo que eu falo aqui é porque eu acredito e eu pratico na minha vida. Então, além de mudar as crenças que eu falei pra vocês, substituir as crenças antigas por crenças novas, modelar as pessoas de sucesso. Modelar significa você se inspirar, você perceber como essas pessoas pensam, por que elas pensam dessa maneira e se cercar dessas pessoas. E, gente, não precisa se cercar, tá? De maneira presencial, assim. Se cercar através de conteúdo, você comprando livros. Quando eu quis passar para concurso, eu comecei a entrar em grupos de pessoas que estudavam para concurso. Eu comecei a conversar com essas pessoas, a participar do meio delas, do mundo delas, para poder entender como que elas faziam para chegar. Sabe aquela história de que você é a média das 5 pessoas que você anda? Isso é super verdade. Se você quer ter o resultado de dinheiro acumulado, de organização das suas finanças, você precisa se cercar de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, tá? E então, como eu fiz na época do concurso, eu comecei a participar de grupos, de mentorias de pessoas que estavam com o mesmo objetivo, pessoas que acreditavam que concurso era possível. Porque, olha só, quando eu comecei a estudar, eu escutei mensagens de pessoas que falavam que concurso é fraude, que não passa se você não tiver um conhecimento, se você não dá um dinheirinho, um contato, que era muito difícil passar. E quando eu pedi demissão da minha empresa para poder estudar para concurso, eu fiquei muito insegura. E isso me fez balançar. Será que realmente eu fiz uma escolha certa? E foi nesse momento, quando eu me cerquei de pessoas que estavam no mesmo caminho que eu, de pessoas que já passaram por esse caminho, que chegaram no resultado que eu quero chegar, aquilo me motivou a acreditar que era possível. Então, se você quer juntar dinheiro, se você quer organizar as suas finanças, se você quer deixar de pagar juros para os bancos, tá? Chega de pagar dívida, chega de ficar nessa estilo de vida, dívida, ó, bola de neve, em que você fica pagando juros atrás de juros, em que você recebe o seu salário e você gasta todo o seu salário pagando as suas contas e pagando juros, dívidas, que não sobra nada para você evoluir. Ou seja, você está preso na corrida dos ratos, gente. Lembra disso? Eu fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. A corrida dos ratos é aquele estilo de vida em que você não consegue evoluir, porque você gasta tudo que você ganha. E se você continuar lá, gastando tudo que você ganha, infelizmente, você não consegue acumular um dinheiro, você não consegue colocar o dinheiro para trabalhar. E aí, você vai ser obrigado a trabalhar para o resto da sua vida. Isso é tão triste, mas é verdade. Então, por isso eu tô aqui falando pra vocês, abrindo os olhos de vocês. Eu não quero isso pra mim. Por isso, eu saí da corrida dos ratos, eu deixei de gastar tudo que eu ganhava, eu comecei a separar. Eu comecei com 10% da minha renda, a separar um dinheiro. E aquele dinheiro começa a se rentabilizar. Você aplica o dinheiro e vê retorno, e vê ele subindo. E essa que é a fórmula, é sempre gastar menos do que você ganha. Para um dia eu me aposentar sem precisar do INSS, sem precisar do governo. Porque eu juntei um patrimônio para ter uma estabilidade e me aposentar, olha, bem antes, mas bem antes, gente. Eu me planejei para me aposentar daqui a 7 anos. Então, tudo isso é sobre como você tem a mentalidade de prosperidade, de crescimento ou não, tá bom? E outra coisa, tá? Antes de encerrar a live de hoje, só mais um assunto. Gente,
tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado sobre algumas coisas que podem escorregar, tá? Que podem levar você... De repente, você acabou de ver essa live, você se motivou, ficou empolgado. Ah, agora é minha hora, eu vou mudar a minha mentalidade, eu vou fazer diferente, vou mudar minhas atitudes, porque eu quero ganhar dinheiro e colocar o dinheiro para trabalhar. Só que uma coisa pode te travar, uma coisa pode te puxar para baixo. Então, fique ligado com isso. E essa coisa são os conselhos dos seus familiares. São os conselhos das pessoas que amam você. Porque é até difícil falar isso, tá? Mas isso acontece muito. Porque as pessoas que amam você, elas querem a sua segurança. Elas querem que você não saia daquele mundo que elas conhecem, daquele mundo que elas estão acostumadas e que elas sabem que ali é seguro. E quando você se atreve a partir para um outro mundo que a sua família não conhece, que a sua família acha que é muito para você, eles falam: se aquieta aí. Não tem por que se meter nisso. Pra que você vai inventar de estudar? Pra que você vai inventar de juntar dinheiro? A vida é hoje. E tudo isso as pessoas falam porque elas têm medo, porque é um mundo que elas não conhecem. E quando eu resolvi pedir demissão do meu emprego e quando eu decidi estudar para concurso, toda a minha família foi contra. Como que você vai parar de trabalhar? Você vai ficar desempregada para poder estudar? Você tem dinheiro para isso? Isso é arriscado. Você pode não passar em nada. Então, tudo isso era minha família com medo. E hoje eu consigo entender porque as pessoas que te amam, elas querem a sua segurança. Só que a segurança, gente, a zona de conforto, ela é um lugar maravilhoso. É super confortável, sabe? Você fica ali, ó, uma vida toda. Só que você não evolui. Nada cresce na zona de conforto. E se você quer ter uma vida melhor que seus pais tiveram, assim como eu quis pra mim, se você quer ter melhores resultados que você tem hoje, você precisa sim sair da zona de conforto. Você precisa dar adeus para essa calmaria, para essa tranquilidade e fazer diferente pela sua vida. Correr atrás. Aceitar os desafios que a vida te impõe. E esses desafios são fazer coisas diferentes que seus familiares, que seus amigos fazem, tá? Então, eu acho que eu consegui falar bastante sobre mentalidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode falar aqui no comentário, que hoje eu nem abri espaço, né? Ah, eu me empolguei muito hoje com a mentalidade. Gente, desculpa. Eu nem abri espaço aqui pros comentários. Vocês gostaram da live de mentalidade hoje, gente? Fale aqui comigo. Vocês acharam interessante o assunto? Esse é um assunto que eu acho muito importante. Porque as pessoas às vezes esquecem que a mentalidade tem tudo a ver com a parte financeira. Porque dinheiro, ele não basta apenas você saber de taxa Selic, saber de ações, saber de renda fixa, renda variável, reserva de emergência. Tudo isso são estratégias, são ferramentas que vão te levar. Mas olha só isso não adianta não. Essa atitude tem que vir da sua mentalidade. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salva, né? Como sempre eu deixo. Aqui em cima vai ficar salvo durante 24 horas. E amanhã eu aguardo vocês às 18 horas pra gente conversar mais um pouco sobre finanças, tá? E pra vocês entenderem que finanças vai muito além de juntar dinheiro. Vai muito além de só colocar a mão na massa. Você tem que ter também uma cabeça pensante, uma estratégia a seguir para poder os resultados começarem a vir para você. Eu vou encerrar a live de hoje, tá? E amanhã, às 18 horas, espero vocês aqui pra gente falar mais sobre finanças pessoais, pra gente mudar a sua vida financeira, para você começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Aliás, primeiro para vocês começarem a fazer o dinheiro sobrar, né? Porque antes de colocar o dinheiro para trabalhar, para rentabilizar, a gente precisa colocar o dinheiro sobrar. Então vamos organizar as finanças, colocar esse dinheiro para sobrar e aí depois começar a aplicar esse dinheiro, tá bom? Tchau, gente. Beijo, obrigada por terem vindo. Até amanhã. Tchau.